Olá pessoal, professor Caide, resolvendo questões do ITA 2023 na área de Química. Vamos lá? Na prova de 2023, nós já nos damos de cara com uma questão de titulação, cara. Em uma titulação, 100 ml de uma solução de um ácido monoprótico fraco, cuja constante de ionização é igual a 10 a menos 9, são neutralizados com 25 ml de uma solução meio mol por litro de hidróxido de sódio. Assinale a opção que apresenta o pH no ponto de equivalência da titulação. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, primeira parte, ponto de equivalência seria realmente esse ponto de neutralização. Você atingiu a neutralização do ácido fraco ali mencionado. Mas é um ácido fraco. Qual que é o primeiro erro didático? Ah, professor, neutralizou, né? Você usou base forte, pH 7. Neutralizou, não é verdade? Não, meu caro, nós temos um ácido fraco. Se fosse um ácido forte com uma base forte, com certeza pH 7 é a resposta do ponto de equivalência. Mas por ter um ácido fraco, isso vai dar um certo transtorno. Vamos lá. Então, primeiro vamos contextualizar a ideia do ácido fraco. Esse ácido fraco, quando é neutralizado, vou chamar de HAC, certo? Esse ácido aqui vai reagir com base NaOH e vai formar direto reação sem equilíbrio, porque a base forte puxa essa reação para a neutralidade, neutralização no caso dos componentes, né? Não do pH. E aí você tem essa formação de um sal de ácido fraco. Eis o problema. E sal de ácido fraco em meio aquoso, gente, sofre o processo chamado hidrólise. Essa hidrólise, portanto, seria o nosso sal reagindo com a molécula de água em um equilíbrio químico, retomando o estado HAS, né? O ácido fraco se protona, volta a ficar protonado, às custas da quebra da molécula de água. E aí forma-se hidróxido, né? Hidróxido de sódio de novo. E esse que é o ponto. Uma quantidade de sal vai ser formado, porque ele fala que a neutralização acontece totalmente. Por isso, meus caros, cuidado com sais de ácido fraco. Aí, a partir daqui, então, o que nos interessa? O cálculo do pH a partir da hidrólise. Como que é feito isso? Como é um sal de ácido fraco, a constante de hidrólise ela vai ser igual à concentração do H ácido vezes a concentração da nossa base dividido pela concentração do nosso sal. Tem espécies aqui que eu poderia eliminar, né? O sódio, por exemplo, é um íon espectador, não vai surtir efeito nenhum, mas outra definição, constante de hidrólise é Kw sobre Ka, por isso que ele deu Ka. Então, o contexto é esse, você neutralizou totalmente, tem uma quantidade de sal formado, esse sal vai reagir, formando então um meio básico. No início, você tem uma certa quantidade, vai aparecer lá infinitas moléculas de água para reagir com uma certa quantidade. Podemos aqui colocar um C de concentração. Aqui eu não tenho nada formado por estar no início. No momento em que reage, uma parcelinha X vai se consumir. E X e X serão produzidos. No equilíbrio, C menos X, X e X são formados. A partir dessa análise clássica de equilíbrio químico, eu posso trabalhar agora com a minha equação. A concentração de ácido fraco produzido e de hidróxido são iguais, x e x, x quadrado. A concentração de sal que sobrou é uma concentração que eu ainda vou determinar menos x. Tudo isso igual a 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 9. Sim, o ITA queria que você lembrasse do 10 a menos 14. Ele não coloca em nenhum momento aqui, a não ser que eu tenha perdido o olhar, mas eu não vi em nenhum momento essa constante de hidrólise, né? Então você teria que, sim, decorá-la. Beleza. Então veja que aqui, meus caros, temos também a aproximação de Ostwald. Esse X
esse X ou esse Czão, ele é muito, muito maior que X. A concentração do sal vai ser muito maior do que a concentração das espécies produzidas, fazendo com que essa subtração se torne simplesmente Czão aqui, ok? Aí tu passa 9 para cima, vai arrancar lá, vai ficar um 10 a menos 5, né? E pronto. O que a gente precisa descobrir é o x, que vai ser a raiz quadrada de Czão vezes 10 a menos 5, que é o KH, no caso, né, a constante de hidrólise. Se você soubesse toda essa teoria, que aqui o foco é esse, né? Nesses vídeos eu quero tentar lembrá-los das teorias, não só chegar e resolver. Seria isso aqui que você tinha que decorar, que o x, que vai ser a concentração da espécie que te interessa, seja base ou ácido, ela vai depender da concentração do sal vezes a constante de hidrólise do que você estuda. Não vou colocar nada específico, porque aqui é de sal de ácido fraco, mas poderia ser um sal de base fraca também. Bom, feita essa análise, falta responder essa pergunta. Tá, e a concentração de sal, gente? Como é que faz isso? Você tem os dados da titulação. Ele fornece para você 100 ml do ácido fraco e 25 ml de 0,05 mol por litro da base. Você tem os dados, certo? O que nos interessa é o número de mols de sal. Então, 1 mol de sal é proporcional a 1 mol de base que ele utiliza. E, de fato, é isso que eu vou usar. Aqui eu vou colocar CB/VB e aqui um valor de X. Me interessa um X aqui, gente. Uma quantidade em mols. Vou chamar de N sal, número de mols de sal. Agora, ao fazer essa regra de 3, por que eu só estou usando a quantidade de base? Eu poderia colocar aqui essa condição e me perguntar qual é o número de mols de ácido. Também daria certo, né? Mesmo que ele tenha fornecido 100 ml, você poderia se perguntar o número de mols de ácido que reagiu. Mas veja que matematicamente vai dar a mesma conta. Você só vai ficar trocando de interpretação. Mas o número de mols, né, que reagiu com a base pode ser determinado com essa condição de CV. Lembrando que C vezes V dá número de mols. Então, o número de mols de sal, que é igual ao número de mols de ácido, vai ser dado simplesmente por CBVB, que é 0,05 vezes 0,025. Essa então será a quantidade em mols de sal. 0,0125, né, gente? 0,5 vezes 0,025. Isto. 0,0125 mols. Isso de sal. Perfeito? Aí a concentração, que vem a sacanagem da titulação. A concentração do sal vai ser dada pelo número de mols que existe de sal pelo volume total. E o volume mudou, meus caros. Você tem então 1, 2, 3, 12. Vamos escrever 125, né? 1, 2, 3, 4, 10 a menos 4 aqui. E o volume, que é 100 ml com os 25 que ele adicionou. Percebe? Dá 125 ml. 125, 10 a menos 3. Conclusão da história. O nosso sal tem uma concentração de 0,1 mol por litro. Esse 0,1 mol por litro é que nos dará agora o fechamento da nossa análise. O X, então, será igual a raiz de 10 a menos 6. Perfeito, o X dá, então, 10 a menos 3. E aí, antes que você fale, tá, deu pH ácido. Não, meu caro, esse X é a concentração de OH-. Então, nós descobrimos que OH- é 10 a menos 3 nessa história. Portanto, POH vale 3. Conclusão final, pH vale 11. Essa seria a ideia. Então, muito cuidado, hein? Em quesitos de titulação, foi cobrado essa história. Uma vez que você adicionou 100 ml de uma coisa
com 25 ml de outra, a concentração do seu produto vai mudar. Não posso colocar aqui CV, sabe? Até poderia, né? Mas com a cautela de que esse volume vai ser a somatória dos volumes anteriores. Você poderia fazer isso. Eu caminhei de uma forma um pouco mais vagarosa, achei a concentração de sal, que era o estopim da resolução. O sal hidrolisa, formando base, e todo o conceito de hidrólise. Beleza? Ficamos então por aqui. Vai dar a letra E. Bora para a próxima.